Muito boa tarde, amigos do esporte. Está começando mais um programa Turma da Bola no Canal 9. E hoje vamos falar de vários assuntos. Série A do Campeonato Brasileiro, Bahia ontem. O Flamengo do Papai Joel venceu o Tricolor em casa aqui em Pituaçu. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro, a expectativa do Vitória, que enfrenta amanhã a equipe do Asa, jogo às 7h30 da noite na cidade de Arapiraca. Vamos falar também do futuro da arbitragem brasileira com o pessoal da DEBAF, está aqui Rio do Góis, que vai conversar conosco. Seleção brasileira, rumo, será que vai trazer a medalha de ouro? Enfim, tudo isso a partir de agora aqui no Canal 9, no programa Turma da Bola. Aproveitar já apresentar os nossos convidados. Vamos falar também daqui a pouquinho de Bahia e Vitória, Jailson Baraúna e Jorge Catugi. A expectativa do Vitória e o jogo do Bahia ontem, hein? Perdeu mais 9 jogos e 1 vitória na competição. Vamos aproveitar agora, já apresentar os nossos convidados desta tarde de segunda-feira, tarde e noite de segunda-feira. Está comigo aqui uma grande figura, conhecida no Rádio Esportivo da Bahia, Silva Rocha, da Itapuã FM. Vai bater um papo com a gente e aproveitar e dar uma boa tarde para ele. Seja bem-vindo, Rocha, aqui ao Canal 9, nosso programa Turma da Bola. Ok, Paulo, um abraço aos amigos do Canal 9, do Turma da Bola. Estamos aqui, para discutir algumas coisas do futebol, principalmente do que tem acontecido no dia a dia do nosso futebol. É importante esse canal de interatividade com o telespectador, para que nós possamos levar todas as informações perfeitas e concretas para o nosso telespectador do Canal 9. Silva Rocha, portanto, conosco aqui, nosso convidado nesta segunda-feira, e também vamos falar da arbitragem, o futuro da arbitragem brasileira. Está aqui Rio do Góis, árbitro de futebol, e com um grande projeto que tem aí, feito uma inclusão com as crianças e preparando o futuro da arbitragem no Brasil. Boa tarde, Rio, seja bem-vindo. Boa tarde, amigos da Turma da Bola. É uma satisfação muito grande estar aqui presente para falar de um projeto pioneiro no Brasil, que é a divisão de base de árbitros de futebol, um projeto social, onde nós estamos agregando os garotos a virem serem árbitros com mais qualidade, com um melhor trabalho desde a base para o árbitro. Muito bem, então vamos para você em casa, se não sabe o que é a DEBAF, esse projeto, vamos acompanhar com a reportagem de Viviane Rezende a respeito da DEBAF, esse projeto, essa inclusão, A gente fala muito de divisão de base, de Bahia, de Vitória, dos clubes brasileiros, e a arbitragem, e o futuro da arbitragem brasileira. Vamos acompanhar a partir de agora com a reportagem de Viviane Rezende. Uma bola de futebol? Vários jovens numa quadra? Um professor dando aula? À primeira vista, tudo indica que essa garotada está interessada em aprender a jogar o esporte preferido dos brasileiros. Mas não é verdade. Contrariando a ideia de que todo menino sonha em ser um jogador de futebol, está começando cedo o desejo de fazer cumprir as regras e o regulamento do jogo. Foi com base nessa tendência que o árbitro baiano Rio do Góis criou há 11 anos a divisão de base de árbitros de futebol, a DEBAF. O projeto é pioneiro no futebol brasileiro e visa incentivar o desejo das crianças e adolescentes pelo ramo da arbitragem. Desde o ano 2000, nós começamos a trabalhar algumas pessoas que jogaram futebol e acabando a carreira de jogador, me procurava, eu também procurava, buscava. A gente começava a orientar esses jogadores a apitar futebol. E aí nós começamos a perceber que tínhamos esse talento de descobrir futuros talentos. E aí nós começamos a trabalhar à procura desses árbitros, onde muitos trabalhavam apitando sem uniforme, sem uma orientação. E aí eu sempre ia nos campos, e aí encostava lá próximo do campo, chamava, orientava, pegava o contato, e aí começava a orientar de forma até social mesmo, porque eles não tinham conhecimento específico. E em cima disso, eu comecei a perceber que no futebol brasileiro era interessante que se fizesse uma divisão de base de árbitros, porque o empresário sempre se preocupou em fazer jogador.
e ninguém nunca se preocupou em fazer o árbitro. No curso, realizado gratuitamente na sede do Colégio Parque, no bairro do Cabula, mais de 30 jovens passam por um trabalho intensivo de formação sobre os conhecimentos teóricos e práticos da profissão. Segundo o idealizador do projeto, além de formar árbitros de qualidade, um dos objetivos da DEBAF é atuar como ferramenta de inserção social por meio do esporte. São jovens carentes, que muitas das vezes não tem nem dinheiro de passagem para vir para a DEBAF, às vezes não tem alimentação em casa, e aí são as pessoas que ajudam. A gente também procura tirar o máximo do pouco que a gente tem para investir neles. Para coroar o sucesso do curso, no ano passado, o jovem Luanderson Lima dos Santos, na ocasião com 16 anos, foi integrado ao quadro de árbitros da Federação Baiana de Futebol. O seu Edinaldo Rodrigues faz um trabalho excelente na Federação Baiana. Ele teve a felicidade de abraçar o projeto e aí colocou o Luanderson Lima com 16 anos para fazer parte do quadro de árbitros. O Luanderson já participou até de escala da federação e teve um desempenho muito bom. Então isso nota-se que o projeto é um projeto com reconhecimento e hoje tem a chancela da federação. E graças a Deus ele faz parte do quadro de árbitros com 16 anos e ele continua aqui com a gente, porque ele serve de uma forma de referência para a DEBAF. Nino, que sempre quis ser árbitro, teve cedo a oportunidade de realizar o seu sonho. Desde pequeno eu gostava, eu observava os árbitros na televisão e eu comentava com meu pai, com a minha família, que um dia eu seria árbitro. E foi daí que com 9 ou 8 anos de idade eu comecei a apitar na minha rua, no bairro onde eu moro. E essa paixão começou a crescer. E foi com 10 anos de idade que eu apitava o campeonato dos funcionários públicos da Universidade do Estado da Bahia. E foi aqui que o Rildo Góes me conheceu. E foi daí que, graças a Deus, eu já tenho um bom tempo com o Rildo. O Rildo me conheceu com 12 anos. Eu já tenho 5 anos e 4 meses com o Rildo. Foi uma experiência incrível. Inclusive, né, para enriquecer mais a DEBAF, hoje eu faço parte do quadro da FBF, graças ao trabalho da DEBAF, graças ao trabalho do Rildo, né? Eu tenho crescido gradativamente aos poucos, eu tenho dito para minha família que eu tenho subido uma escada. E a cada dia que passa, a escada ela é longa, mas eu tenho subido um degrau. Mas Luanderson não quer parar por aí e já pretende voar mais alto na carreira. Também pretendo chegar ao quadro da CBF e quadro da FIFA, que é o mais, né, importante para mim neste momento, é o quadro da FIFA, né? O interessante é que não são apenas os meninos que procuram o curso. A presença do sexo feminino está cada vez mais forte. Graças a Deus, a mulher cada dia ela vem buscando seu espaço de forma brilhante no segmento masculino, como feminino. Hoje não tem mais essa coisa de só para homem. E na hora de apitar, elas não querem saber de distinção. Muito preconceito, só que ele tem que respeitar porque a gente aplica a regra do mesmo jeito que qualquer homem. De acordo com o Rildo Góes, vários jovens já são destaques no projeto. Tem o Aleph Cássio, que tem 18 anos, tem Nari Daniele, que tem 17 anos, tem o Alexandre Batista, que tem 16 anos. Todos que estão envolvidos nesse processo, nessa faixa etária aí, a partir de 10 anos, eles têm a possibilidade de chegar no quadro da federação, na CBF e no quadro da FIFA. Edivaldo Ricardo é um bom exemplo. Com apenas 12 anos, ele já tem uma profissão nas mãos. Você sonha em ser um árbitro? Sonho. Igual a quem? Você se espelha em alguém? Sim. Pedro Marcelo Rocha. O professor mostra confiança no talento dos pequenos e já idealiza o futuro. Eu digo sempre para eles que a Arena Fonte Nova está sendo preparada exclusivamente para eles, porque é um projeto pioneiro, começou na Bahia, começou no Brasil e graças a Deus a CBF também já foi encaminhada a CBF uma apresentação nossa e, portanto, todos têm condições de galgar todos os escudos, o escudo da Federação Baiana, o escudo da CBF e o escudo da FIFA. Com a juventude empenhada e determinada, o país do futebol conhece cada vez mais cedo os seus protagonistas. Tá aí, portanto, a gente tem que parabenizar o pessoal da DEBAF. Rildo Góes, aproveitar e bater um papo com ele aqui agora e falar sobre a divisão de base, né, de árbitros de futebol. A gente fala muito, como eu falei, de Bahia, Vitória
e uma preocupação. Há 10 anos você como árbitro, parabéns, um trabalho, acho que o Brasil precisa copiar isso. É pioneiro no Brasil ou já se tem outras escolas por aí? É pioneiro no Brasil, na Bahia, é pioneiro no Brasil. É um projeto que o futebol sempre cobrou, o empresário, melhor dizendo, sempre se preocupou em fazer jogador. Aí o jogador vai infantil, juvenil, júnior profissional. E na arbitragem não existia isso. Na arbitragem, geralmente eram as pessoas que jogaram futebol, aí não deram certo, encerrou a carreira, aí vai ser árbitro. Portanto, nós estamos já desde cedo provocando o garoto a vir ser árbitro. Porque antes, ninguém nunca fez isso. Pegar uma criança, dar um apito, dar um cartão, para despertar a vontade dele de ser árbitro. Portanto, os garotos estão envolvidos nesse momento com regra, com disciplina, com educação, é a inserção dele no esporte através da arbitragem. E com isso, ele vai adquirindo uma relação interpessoal, ele passa a viver em grupo, ele passa a ter uma postura já diferenciada. E até mesmo se ele não conseguir ser um árbitro destacado amanhã depois, ele vai ser um cidadão mais consciente. Ele vai ser um cidadão que vai saber as regras do jogo. Porque o torcedor tem mania de xingar o árbitro. E o árbitro ele é um ser humano como outro qualquer e ele tem que ser respeitado. Portanto, é interessante esse curso porque está agregando valores. Porque garoto nessa idade geralmente quer estar envolvido em Facebook, internet, e eles às vezes não têm o tempo de participar de uma integração, porque o espaço existe, mas às vezes faltam pessoas que venham fazer essa motivação. E aí nós temos apoio também de pessoas importantes da imprensa baiana, Dr. Silval Vieira, a Federação Baiana de Futebol, o Sindicato dos Árbitros, temos na coordenação também da DEBAF Lembrança, Belmiro, pessoas que fazem justamente acontecer. Porque eu sempre costumo dizer, nós temos o apoio do Colégio Parque, temos toda a estrutura de quadra, de piscina, fazer treinamentos físicos, fazemos dinâmicas de grupo, mas se não tiver o principal produto, que é o garoto, aí não vai valer a pena. E nós já estamos com esse projeto desde 2000, sempre estamos no futebol de bairro, buscando esses jovens. E a felicidade do futebol da Bahia é que já existe o reconhecimento dos árbitros da Bahia, inicialmente. Temos reconhecimento agora de Sávio Espínola, Marcelo Henrique, árbitro FIFA lá de São Paulo. Temos a Graziele Crisol de São Paulo. Temos também Ana Paula de Oliveira. São pessoas que estão em outros estados e que estão também valorizando a DEBAF. Temos também Dacildo Mourão, foi um grande árbitro do Nordeste. Ele foi árbitro FIFA. Chegou ao conhecimento dele também, Dacildo Mourão, lá no Ceará. E ele ficou muito feliz em saber que a Bahia começou com um projeto pioneiro. E o pioneirismo foi difícil, mas graças a Deus temos o apoio da Federação Baiana, onde a Federação expõe todo o espaço físico, deixa árbitros para a gente lá à disposição para dar palestra, porque é interessante nesse momento que todo mundo se agregue a esse projeto, porque é um projeto social. Estamos no momento até aproveitando essa oportunidade, Paulo Silva, tomar da bola e solicitar ao patrocinador aí que tiver interesse em ajudar esse trabalho social, porque nós não temos recursos nenhum. O que nós sobrevivemos é de um jogo, de alguma coisa assim, que um garoto que eu apito, lembrança apita e colabora com o projeto. É um projeto onde o garoto, às vezes, não tem nem a merenda para ir lá para o curso, a gente consegue, não tem direito de transporte também, a gente consegue, porque é um momento difícil, porque às vezes os pais não trabalham. Temos aí mesmo o Anderson Lima, que graças a Deus hoje é nada inesquecível, que ele migrou do colégio estadual para o colégio particular. O lá na DEBAF, o Colégio Parque, cedeu uma vaga para ele. Ele está com 17 anos, está estudando, e aí o Colégio Parque cedeu essa vaga, e isso aí serve de grande referência ao patrocinador. É um apelo que a gente faz aqui no momento, porque nós precisamos, esse projeto, ele não vai parar. Isso aí, a gente pode ter certeza que o projeto não vai parar, Paulo Silva. Silva Rocha, aproveitar, vou ter um papo também com o Silva Rocha aqui. Silva, é um trabalho pioneiro e, acima de tudo, uma inclusão social, né? E a gente sempre fala de Bahia e Vitória, como eu disse há um tempo atrás, e hoje, avaliação, queria saber a sua avaliação, né? Você que tem uma vivência no mundo do futebol, acompanha isso, qual a avaliação que você faz dessa iniciativa? Será que a partir de agora teremos árbitros mais qualificados?
É um projeto inovador, importante. Agora, é como o Rildo disse, o mercado tem que abraçar esse tipo de iniciativa para que possa dar alento ao trabalho que tem sido feito. Pelo que ele acabou de explicar para o telespectador, há uma dificuldade muito clara da manutenção. Ao mesmo tempo, há também aquela força de não deixar a peteca cair, o projeto cair. Então, eu acho que para a Bahia foi muito bom. Esse projeto já está varando os estados do Brasil. E aqueles árbitros que já deixaram a arbitragem, que já pararam, árbitros famosos, têm a oportunidade também até de começar a copiar o modelo feito pelo Rildo. Eu acho que é válido, independente de todos os aspectos que possam trazer de benefício esse projeto da arbitragem, mas como existe também o jogador de base, o Rildo teve uma grande sacada, essa que é a verdade, também começando a trabalhar o garoto para que ele tenha a sua escola de arbitragem, né? Poder passar por ali e ganhando conhecimentos, inclusive tendo palestra de árbitros já formados, tendo a vivência dos jogos, indo assistir as partidas, comentando os lances polêmicos, porque quando você traz isso da base, lá na frente, quando o árbitro estiver formado, isso vai ser de grande valia. Administrar a pressão também, né? Que o árbitro passa. Exatamente, isso vai ser de grande valia. Eu acho que é uma coisa bem válida e acho que o mercado baiano publicitário poderia também começar a dar uma ajuda, né, a esse projeto que é muito bom. Muito bem, Rildo, a gente percebe também que a grande maioria dos árbitros de futebol, hoje, os quadros da FIFA, enfim, vem da onde? De várzea, né? Não se tem uma escola de especialização como se tem hoje. Na arbitragem do Brasil, um grande exemplo é que a Federação Baiana de Futebol, que para fazer parte do quadro de árbitro é um curso via faculdade, com a chancela da federação, e na maioria das vezes hoje está até mais tranquilo, está melhor, porque tem muitos professores de educação física que estão migrando também para essa área. Então isso traz uma qualidade melhor. Mas esse professor de educação física, ele já está com 22 anos, no mínimo, porque ele saiu com 18, o básico, vai à faculdade 4 anos, 22 anos. Para ser um árbitro de primeiro, ele vai participar de 3 a 4 anos de experiência, vai estar com 27, 28 anos. Então ele já vai estar um pouco mais adiantado. E um árbitro da base, o Anderson mesmo, ele começou com 12 anos, ele tem 5 anos trabalhando comigo e ele já tem uma vivência, como o Silvio Rocha falou, de ter uma experiência desde a base. Portanto, esse da base, ele já serve como até referência, porque o que tem 13 vai ter 18 por 5 anos, o que tem 14 vai ter 19, então ele vai estar prematuramente já vivenciando isso. É o que o Silvio Rocha foi muito feliz em comentar, o trabalho que nós fazemos lá na DEBAF, de levar os meninos para os estádios. Muitas das vezes a gente leva ele para os estádios e aí acontece um lance, a gente pega e desmembra o lance, uma vantagem, uma postura, e isso ele vai vivenciando. Nos jogos que eles trabalham conosco, ele apita o primeiro tempo, chega no intervalo, a gente aí faz a avaliação dele e corrige uma falta que deixou de dar, um cartão que deixou de aplicar, uma vantagem que deixou de colocar e, portanto, ele vai tendo a vivência desde cedo. Então, portanto, é um trabalho de base e a gente vai justamente corrigindo jogo a jogo através de Belmiro, Lembrança e as pessoas que estão sempre nos apoiando, exemplo de John Herbert, Gerson Freitas, Lúcio, o Sindicato dos Árbitros, que estão também orientando, e também os árbitros de futebol amador, que eu quero agradecer aqui muito, aqueles árbitros de futebol amador, os quais trabalham comigo e tem aqueles que não trabalham também, mas que estão dando orientações nos vestiários, nos bairros de Salvador, chega o meu conhecimento, as orientações que são passadas dos árbitros de futebol amador. E o futebol amador tem muito talento e antes não tinha ninguém para focar esse talento na parte da arbitragem, migrando para o futebol profissional. Rildo, a partir de quantos anos a criança ela pode entrar na DEBAF?
Qual a idade mínima e a idade máxima? O nosso trabalho é um trabalho com garoto, a gente convida o garoto a partir de 10 anos para fazer entrevista com os pais, eles começam a participar conosco de forma de recreação, porque se você perguntar para um garoto se ele quer ser árbitro, nenhum garoto quer ser árbitro, o garoto só quer ser jogador de futebol. Portanto, existe uma técnica e a gente começa a migrar ele no futebol através de uma arbitragem lúdica, uma arbitragem de brincadeira, uma arbitragem de recreação infantil, e aí vai despertando no garoto. E a idade máxima, a gente tem como base 17 e 18 anos, porque justamente a gente não quer muita essa aproximação de maior com de menores. Mas não quer dizer também que o acima de 18 anos não seja da base, porque o que tem 18, 19 anos, que a gente faz um trabalho à parte, a gente também trabalha eles, porque quando tiver o curso da federação, eles já estão com a vivência no futebol amador. Portanto, a divisão de base de árbitro é inicialmente de 10 a 17, 18 anos, mas trabalhamos também de jovens até 22 anos, 23 anos também. Hildo, o que nos resta agora é agradecer a sua participação aqui conosco. Eu acho que é uma excelente iniciativa para a arbitragem brasileira. Eu acho que a gente qualifica mais os árbitros do Brasil, né? E a gente resta aqui a desejar a você boa sorte, que outros estados possam copiar essa mesma atitude que vocês tiveram aqui na Bahia. É uma satisfação muito grande, é um momento marcante para nosso projeto social. E eu estou muito feliz com a imprensa da Bahia, estou muito feliz com os bairros que nos recebem de forma assim grandiosa, aos babas que permitem que esses árbitros apitem. Isso é uma escola para eles. E eu fico muito feliz também se nós conseguimos aí um patrocinador, porque não é fácil, é difícil. Eu estou contendo aqui a emoção porque é uma coisa muito forte, que é a dificuldade, quem sabe, quem convive lá com eles, mas eu estou muito feliz também nesse espaço, Paulo. Você que está sempre apoiando diretamente ou indiretamente, através de programas de rádio, da narração esportiva, e nós estamos felizes, e a família Debaf agradece muito a imprensa baiana, em especial a Turma da Bola. Hildo Góes, um abraço, obrigado pela sua participação, sucesso lá, e vamos ajudar a Debaf, viu? Vamos colaborar as empresas, enfim, e a gente também de imprensa, né? A gente tem que participar também, dando esse apoio, dando visibilidade a esse projeto, e manda um abraço para toda aquela criançada lá. Ok, Paulo, na oportunidade, eu agradeço mais uma vez, eu queria te passar essa camisa aqui. Obrigado. A camisa da divisão de base de árbitros, aqui são nossos colaboradores também. São aqui os colaboradores. Que também tem a Unimed Salvador, que nos permitiu também as camisas. Tem o Corubamba também, que deu pra gente aí durante o ano o almoço para os palestrantes. Eu estou muito feliz e eu agradeço também mais uma vez. Contatos, então, usa aqui esse telefone, né? Justamente, é 8830-4279. 8830-4279, é um projeto social. Você, garoto, que prevendo para ser jogador, a oportunidade está sendo colocada aqui no programa Turma da Bola. 8830-4279. Muito bem, Hildo. Obrigado, viu? Prazer tê-lo aqui. Sucesso Silva Rocha, né? Uma iniciativa que realmente é de emocionar a criançada participando, e o que a gente tem que dar visibilidade. Você que é de rádio, você que tem também esse trânsito, que luta também pela qualidade da arbitragem da Bahia, é uma boa medida, né? Boa sim, muito boa, e inclusive o Rio já esteve lá conosco, mostrando o seu trabalho, levando informações, levando os garotos lá para a gente entrevistar. Eu acho que veio em bom momento, né? Tomara que não se perca no caminho e que todos possam, na medida do possível, dar o apoio necessário que precisa essa campanha da divisão de base de arbitragem na Bahia e no Brasil. Muito bem, agora vamos falar de Bahia. A equipe tricolor ontem perdeu para o Flamengo 2-1 em Pituaçu. 9 jogos, o Bahia só conseguiu vencer uma partida, e o Márcio Júnior esteve por lá, acompanhou, portanto, a derrota do Bahia e a salvação de Joel Santana, por enquanto, na equipe do Flamengo. Erros de arbitragem, polêmicas, Falcão, Joel e torcida.
Esses foram os ingredientes da partida de ontem contra o Flamengo. O tricolor perdeu mais uma e se vê em situação difícil no campeonato. Um dos assuntos mais comentados da partida foi o suposto pênalti marcado pelo árbitro. O volante Fabinho, uma das peças-chave do lance, falou hoje no Fazendão. Olha, o que eu mais trabalho, né, pelo menos na parte defensiva, é o desarme, né? E eu tenho a consciência que eu não toquei. Em relação ao braço, à altura, o Ibson deve ter o quê? 1,60 m, eu tenho 1,87 m, entendeu? Eu estava no lance, em nenhum momento eu tentei deslocá-lo com o braço, até porque a bola estava na minha frente, tanto que a minha preocupação foi em recolher a perna para não haver o choque, tanto que ele já vem se atirando, entendeu? Então em nenhum momento eu desloquei, era um jogador que vinha em alta velocidade, entendeu? E para mim, como defensor, correr contra o meu gol é complicado, entendeu? Então eu falo aqui, cara, de peito aberto, se tivesse tocado, independente do momento, independente da situação, eu chegaria e falar, ó, cometi o pênalti, entendeu? Mas eu estava na bola, não houve o toque, entendeu? Mas o árbitro entendeu que foi pênalti. Eu acho que por isso que foi um motivo de tanta revolta. Mas o jogo contra o Flamengo já é passado no Fazendão. E o tricolor se concentra agora na partida de quinta contra o Fluminense. A equipe do Bahia iniciou na manhã dessa segunda-feira os trabalhos de preparação para o jogo contra o Fluminense na próxima quinta no Engenhão. Os que não atuaram ou atuaram menos de 45 minutos fizeram um trabalho com bola. Os que atuaram mais de 45, um trabalho de fortalecimento muscular na academia. Uma boa novidade para o tricolor é a possível volta do lateral Aven, recuperado de uma contusão. Bom, primeiro eu quero deixar claro que eu não sei se eu vou para o jogo, até porque isso é o meu primeiro treino com bola, né? E seria até um pouco perigoso ir para esse primeiro jogo, até porque lá o campo tem uma dimensão grande, vai ser um jogo muito difícil, então nós temos que ter cautela em relação a isso. Mas se Falcão optar, né, por mim, eu vou estar pronto para jogar, para ajudar a equipe. Mas é sempre deixar claro, porque esse é meu primeiro treino com bola, então a gente vai se adaptando aos poucos. Sem vencer a 4 partidas, o tricolor precisa de um triunfo contra o Fluminense no Engenhão para sair da zona do rebaixamento. O retrospecto contra os cariocas é favorável. Agora, o assunto é 11 contra 1. Pois é, Baraúna já está por aqui, mas eu também vou pedir a opinião do Silva Rocha. Rocha, foi pênalti? Não foi. Não foi pênalti porque, independente do lance, o árbitro tem que, na verdade, marcar também a intenção do atleta. E se percebe que o Fabinho não tinha intenção, ele foi para a bola e na hora que ele percebeu que poderia haver o choque, ele evitou esse choque. E hoje se mostrou também na quinta rodada, o jogo Flamengo e Santos, em que o mesmo árbitro marcou um pênalti no mesmo jogador, no Ibson, e que não houve pênalti. E o Flamengo ganhou de 1-0 contra o Santos na quinta rodada. Coincidência, né, do futebol. Então acho que não foi pênalti, não. Jailson Baraúna está aqui conosco, vai falar sobre o Bahia, como é que está no Fazendão hoje, como é que voltou o time do técnico Falcão. Olha, inclusive ontem, nos bastidores lá, no estádio de Pituaçu, eu perguntei, Jailson Baraúna, ao presidente do Bahia, e aí, Falcão fica? Ele não sai. Falcão é seguro, esqueça isso. Falcão vai continuar no comando do Bahia. E como é que está a ressaca lá no Barradão, ou no Fazendão? Jailson Baraúna, boa tarde. Boa tarde, telespectador, a todos. Eu acho que o torcedor tem que deixar de ser Maria vai com as outras e ter opinião própria. Ele vai ao estádio, ele paga ingresso, ele vê o jogo e tem que ter opinião própria. Se você dissesse assim, o trabalho do Falcão não está dando resultados em campo, verdade. O Falcão poderia ter entrado com o Vander primeiro e depois o Jones, verdade. Mas o Bahia perdeu por causa de Falcão. Mentira. O Bahia perdeu por 2 erros individuais. Um do Tite, que todo mundo que joga futebol sabe, não se cabeceia a bola para a entrada da sua área. É que nem um goleiro, não dá um soco para dentro da sua área. Ou dá para bem longe, ou dá para o fundo. É melhor um escanteio, um lateral, do que uma bola na frente da área para acontecer o que aconteceu. O que ele fez aí, ó? Ele dá no pé do Hernani, e o Hernani, de muita felicidade, bateu com muita violência, uma bola que ele poderia cabecear aqui para o canto, para o Dani Moraes, que estava de frente para ele,
A gente observa no vídeo, falando que o vídeo é mais fácil ainda. O Dani Moraes está de frente para ele. Cabeceia pro Dani Moraes, o Dani Moraes dá um bico. Outra, ele tá praticamente, ele não pula. Praticamente não, ele não pula. Se ele não pula, ele poderia pular, dominar no peito e estourar. Várias vezes o Helder fez esse tipo de jogada. Então faltou recurso ao Tite e, consequentemente, ele deu o primeiro gol. No segundo gol, o Falcão na coletiva falou uma coisa interessante, Paulo Silva e Rocha. Ele disse o seguinte: estávamos em um momento bom, pressionando o Flamengo, já tínhamos perdido 3 ou 4 oportunidades e veio o gol, que matou a nossa reação. É verdade. Pênalti aos 26, cobrado aos 27, 28. Quando resolveu tudo já era 30 por causa de confusão, cartão, puxa faixa, não puxa faixa. Dos 30 em diante, foi um bolo doido contra um time esperando esse bolo doido. Bahia foi pra cima de qualquer jeito, tentando empatar, tentando virar, enquanto que o Flamengo abriu o Diego Maurício de um lado, Negueba do outro e teve a prevalência. Faltou mais velocidade no segundo tempo, né? O pior de tudo é você ter que aturar a cara de pau do Joel e dizer, não, vencemos de 2, poderia ter sido 3. Será que ele viu o mesmo jogo? Foi Bahia e Flamengo mesmo que ele viu? Não foi. O Flamengo foi pressionado, o Flamengo efetivamente deu um chute a gol, que foi o pênalti, não deu mais nenhum chute a gol no segundo tempo, não teve uma grande chance, uma grande oportunidade. O Ibson está se especializando em peças teatrais, deveria ser ator, porque ele na arte de fingir pênalti está especialista, a Rocha lembrou muito bem. E o Francisco Carlos deve estar encantado com essa arte do Ibson e deve ir assim, todo mundo que vê o Ibson, ele imagina, na primeira boa interpretação, eu vou junto com ele dar uma nota 10. E com a nota 10 marcar o pênalti, pênalti que não houve. O Bahia se representou hoje, é verdade, mas o Márcio já trouxe a matéria. A grande possibilidade é a atuação do Avni. Mas, torcedor, então vamos também botar no ombro do Avni toda a responsabilidade pelo retorno da boa fase. A tecnologia permite, né? Aí agora é laptop, iPod, isso tudo pode. Então, iPads. Então a gente aqui olhando, o Cruzeiro tem uma campanha intermediária, já foi líder, você lembra disso? Hoje é o 10º colocado. Cavalo Paraguai. Só que sofre do mesmo mal do Bahia, praticamente. Não ganha em casa. Em casa, ele ganhou 2, é verdade, uma a mais do que o Bahia. Mas também perdeu 2. E perdeu para o Grêmio menos cotado do que ele mesmo. Perdeu para o São Paulo, que vinha em uma má fase. Empatou um a outro, ou seja, se a gente analisar as campanhas, estão parecidas. A diferença é que, por exemplo, os prováveis concorrentes do Bahia a um descenso estão vencendo em casa. Sport está vencendo em casa, Náutico está vencendo em casa. Quem não está vencendo ninguém é o Atlético Goianiense. Mas Ponte Preta está vencendo dentro e fora, né? Portuguesa pelo menos não está perdendo em casa, então a gente vê essa condição. Os times que diretamente concorrem com o Bahia estão vencendo os seus jogos dentro de casa. E o Bahia, além de não vencer dentro, ainda passa vexame fora. Rocha, aproveitar e falar aqui com o Silva Rocha, o Bahia, que de 9 rodadas só conseguiu vencer uma. E ontem com o Flamengo, com um jogador a menos, Rocha. 4 empates, 4 derrotas, uma vitória, uma campanha sofrível, mas treinador não é mágico, né? Treinador não é milagreiro. Será que a direção já percebeu que o Bahia joga com 2 laterais improvisados e que isso dificulta a performance melhor do time? Se bem que o Helder até fez uma boa partida ontem, foi o autor do lançamento para o Gabriel, mas o Bahia precisa ter laterais bons, mas bons na secção da palavra mesmo, para dar respiração ao meio-campo e a bola chegar nos atacantes. Então, eu tenho a impressão de que quinta-feira, se o Bahia não conseguir um resultado positivo, vai sobrar para o treinador. Marcelinho segurou ontem, que seria natural, achei até que ele tomou uma posição muito coerente, né? Muito coerente, mas infelizmente no futebol brasileiro, resultado é resultado. E o treinador aqui no Brasil vive de resultado. Não vamos viajar, né, pela Europa e dizer o treinador do Chelsea ficou 20 anos, o do Milan ficou 20, 15. No Brasil isso é muito difícil. O saudoso Tele Santana ficou no São Paulo 5, 6 anos.
Foi o Muricy, agora ficou 3, do São Paulo também. São Paulo acho que é o clube que mais valoriza isso. Mas de vez em quando também cede às pressões dos conselheiros, dos torcedores que cobram muito. Então, eu acho que tá para definir a situação de Falcão o jogo de quinta-feira. Eu acho que se ele, independente de fazer uma boa partida ou não, se ele ganhar os 3 pontos, ele ganha sobrevida. Agora eu acho que se ele perder, o presidente não vai ter como segurar. Vamos rever mais uma vez aí, a nossa produção está passando, o lance polêmico do jogo, né? Onde aí, olha aí, chega o jogador, eu acho que ele toca, gente. Peraí, você tá... deixou de enxergar, meu filho? Aí você, Rocha, acho que não, vamos lá. Não toca. Tem outro ângulo aí? Só que não enxerga, não toca. Não toca mesmo não. Peraí, aí tem que não enxergar. Quem disser assim, Paulo, com todo respeito a todos, quem disser assim que tem dúvida nesse lance, é tendencioso 100%. Porque não tem dúvida, não há toque. Não há toque. Em nenhum ângulo possível você encontra toque. E outra, o quinto árbitro ali tá para indicar lances polêmicos. Ele poderia no ponto eletrônico dizer, não foi, simulação, qualquer coisa. E ele se omite. Ele se omite. E o que a gente fica chateado é isso. Você pode pôr a pique um trabalho que envolve várias pessoas por conta de um erro direto, não da pessoa que está desenvolvendo o trabalho, e sim de um cara que vem, por ser FIFA, ganha dobrado. Você sabe disso. Ele ganha muito mais do que um árbitro comum. Se o árbitro comum ganha 2 e alguma coisa, né, Rocha? Parece que é 2.250. 4. Ele ganha, parece que é R$4.500. É sério. Um FIFA ganha R$4.500 para ficar um jogo. Esse pênalti aí. Aí ele vem e dá um pênalti desse. E já deu num jogo do próprio Flamengo. E aí? Nos leva a suspeitar... Mas o braço dele ali... Que braço? Não chega a tocar. Nada né? toca. Nada toca. Se você congelar, descongelar, se você deixar estática... De vários ângulos aí para não ter dúvida. Se faça que nem brincadeira de criança, estátua, vai dar lá, não tem toque. E o que o Rocha falou de um lance interessante, a gente não pode citar os treinadores do exterior. Acho que também não serve de parâmetro. Porque o Brasil, infelizmente, a cultura não permite. A cultura ainda é pequena. O raciocínio é curto. Mas eu só vou lembrar de um ex-presidente e de um atual presidente, foi feita uma transição, que mantiveram uma postura. O Andrés Sanches, ele bancou o Tite quando foi desclassificado por Tolima. Um time sem expressão nenhuma, o Tolima. E eliminou o Corinthians com Ronaldo, com Jorge Henrique, com toda essa turma que estava aí. Só tinha medalhões. E aí o que foi que ele fez? Ao invés de demitir o treinador, ele foi para o mercado. Ele foi para o mercado. Foi buscar peças que pudessem dar ao treinador condição de montar melhor a sua equipe. Porque quando o sapato aperta, é fácil transferir a responsabilidade para o treinador, porque ele é sozinho. E no caso do Bahia hoje, ele é sozinho praticamente, que é ele e um auxiliar. Os demais todos são funcionários do Bahia. Mas no caso do Andrés Sanches, ele segurou a onda do Tite, trouxe Alex, manteve Danilo, trouxe Sheik, trouxe Lee Edson, trouxe essa barca alguns os demais do Bragantino, como Leandro Castan, o Paulo André. Ele saiu buscando reforços, trouxe o Fábio Santos na lateral esquerda. Então ele qualificou a equipe dele. Com a equipe qualificada, ele começou a cobrar do Tite. E o Tite começou a responder. O Corinthians saiu de uma situação de desclassificação, de perda do Paulista para o próprio Santos, de início ruim do campeonato brasileiro, para uma condição de liderança em diversas rodadas e, consequentemente, campeão. Campeão brasileiro e campeão da Libertadores, invicto. O elenco, Paulo, é o mesmo do ano passado. É o mesmo do ano passado. Então eu acho que os presidentes têm que começar a ter postura e manter o seu treinador, se assim ele der condições para o treinador. Agora, se você não der condição para o treinador demitir, você vai demitir 1, 2, 3, 4, 5, 6 que você botar. Rocha, dá tempo ainda o Bahia se recuperar? Dá sim. Ou é prematuro já apontar o Bahia como possível rebaixado da competição? Não, os números de hoje são números assustadores. Né? Você disputa 27, ganha só 7, né? Isso lhe eleva a você fazer uma conta daqui para frente de que o Bahia terá que ganhar 50% que vai disputar. Ainda vai disputar mais 29 rodadas, né? São 38 ao todo, estamos na 9ª.
e você somar 29 aí, dá 87 pontos, por aí assim, alguma coisa desse tipo. E você teria que ganhar metade, né? 43 pontos, com 50 pontos para você não se preocupar com nada. Então, começa a apertar, né? Começa a apertar. E quando você aperta muito, você vai exigir muito, vem a ansiedade, a vontade de acertar e aí erra. E no que você erra, as coisas vão se acumulando e tem que ter agora calma, tranquilidade. O campeonato, não diríamos assim, tá só começando, não. O Bahia já teria que ter pelo menos 18, 16 pontos para estar numa posição tranquila dentro da tabela, intermediária, mas tranquila. Agora, eu acho que há tempo. Só é se retocar, contratar o que é preciso, como disse o Baraúna, qualificar o elenco e deixar o treinador trabalhar. Eu acho que dá tempo, sim. O Bahia que enfrenta na próxima quinta-feira a equipe do Fluminense. Como é que está se preparando lá? Eu e Jair Baraúna estaremos lá no Engenhão mais uma vez. Sinal o Engenhão da Pronquina. Complicado, né? Aliás, já vou tomar as providências técnicas com o auxílio do Silva Rocha, porque lá é complicado. E o Bahia, como é que estão as preparativas do Bahia para o jogo, Jéssica? Você representou hoje? Representou hoje, treina amanhã pela manhã. Aliás, a semana toda pela manhã. Até a quarta-feira. Na quarta-feira, às 14h30, embarca com destino ao Rio de Janeiro. E na quinta-feira, às 21 horas. A parte boa é que, por exemplo, você tem Sport jogando fora de casa também na quarta-feira. Você tem Portuguesa pegando o Cruzeiro, que é um compromisso complicado. Você tem o Náutico pegando a Ponte Preta. São dois intermediários, mas a Ponte Preta vive um momento melhor do que o Náutico. E é um time encardido, complicado. E você tem os times que estão lá embaixo tendo confrontos difíceis. Por exemplo, o Coritiba está com a mesma situação do Bahia. Mesmíssima situação do Bahia, 7 pontos. E ele enfrenta o Palmeiras, que está abaixo do Bahia. São 4 equipes com 8 pontos. 2 com 7. Para você ter noção, seria muito colocar muito mas, por exemplo, o Bahia poderia sair do 18º hoje para a 10ª colocação. Só não sairia por causa do número de vitórias. O Náutico já tem 3. Mas ele poderia chegar até 13º. Para você ver como um triunfo muda uma história dentro da tabela e da competição. Se o Bahia tivesse vencido ontem, ele teria alcançado os 10 pontos e estaria hoje ao lado do Náutico, perdendo apenas no número de vitórias. Então, telespectador, a situação é ruim? Tem que se ter preocupação total. O sinal está amarelo para vermelho. Está na transição. A gente vai em Curitiba, né? Tem aqueles sinais que vão... Ele vai... Curitiba, Recife, eles vão mudando assim. Aí parece que vai caindo a luzinha e aí muda. Então, esse é o sinal do Bahia. Está no amarelo descendo, se aproximando do vermelho. Acho que, como o Rocha falou, tem que ter atenção, porque quanto menos gordura você tem para queimar, mais o seu laço aperta. E esse laço apertado, muito justo, faz com que o time tenha que jogar no limite total, o tempo todo. E não aguenta, nenhum time aguenta. Agora, o time ainda vai crescer, viu, Paulo? O time tem Zé Roberto já em forma, o time tem a volta do Avni, daqui a mais uma semana a volta do Madison. O Jefferson já começou a treinar campo, ainda que de forma leve, sozinho, mas já começou a treinar campo. Então o Bahia vai ganhar opções, e opções boas. Zé Roberto em forma, querendo, é um belo jogador e pode contribuir. Avni, como disse na coletiva que está 100%, pode contribuir. Madison voltando, melhora. O que o Bahia precisa é de opções. E não sair também desembestado pelo mercado, contratando qualquer um. Opções e opções boas. Quem sabe, né? Se a gente pudesse sonhar, trazer um Lee Edson da vida, trazer outros que estão boiando no mercado, de repente, né? O Inter aí tá trazendo todo mundo, né? Baraúna, obrigado mais uma vez. E logo mais às 8 horas da noite na Tudo FM. Daqui a pouquinho, na 102.5, estaremos no programa Craque da Rodada e fazendo essa avaliação mais ampla, colocando a coletiva do Falcão de ontem, que tenta explicar a situação, trazendo também um bate-papo com o Avni e com o Fabinho no dia de hoje. A gente vai fazer esse resumo total e tentar, pelo menos, amenizar a dor do torcedor do Bahia, que foi, de fato, garfado em pleno Pituaçu. Jailson Baraúna, obrigado mais uma vez aqui conosco, aqui no Canal 9. Ô, Silva Rocha,
O calvário do Bahia na Série A esse ano é as laterais? Esse é o maior problema do Bahia hoje? O time não tem conjunto. É verdade. Eu diria que são dois problemas que têm que ser resolvidos com muita rapidez. Mas, se você for analisar num todo, o Tite caiu demais de produção. Mas demais. Não é em virtude das laterais que ficam abertas, ele recebe... Não, eu acho que quem protege mais a zaga são os volantes. Eu acho que o Fael faz um trabalho bom. O próprio Fabinho, que está improvisado na direita, é um bom volante também no sistema de meio campo. Eu acho que a fase do Tite já foi melhor. Você observe que quando o Dani Moraes jogou com o outro zagueiro que foi contratado, que veio aí do futebol de São Paulo, o Bahia saiu bem no jogo, não teve maiores problemas. O Tite é titular absoluto, há quem diga que ele resolve ali atrás, mas ultimamente não tem resolvido. E isso também acarreta mais um problema adicional àqueles outros que o Bahia já tem dentro de campo. Mas eu acho que tudo pode ser resolvido, retocado, dando peças de qualidade ao treinador. É como disse Baraúna há pouco, Zé Roberto precisa querer. Será que ele quer? Esse é que é o problema. Muito bem, agora vamos virar a página e falar do Esporte Clube Vitória. Já conosco aqui Jorge Catugi, vai falar da rotina do Vitória, os preparativos para amanhã às 7h30 da noite, é isso mesmo, em Arapiraca, lá contra a equipe do Asa. Boa tarde, boa noite já, né? Seja bem-vindo, Jorge Catugi. Boa noite, Paulo. Um abraço a todos os telespectadores do Canal 9. Um abraço, Silva Rocha, também. Prazer rever o Bolinha, apesar de mantermos sempre o contato, pela cobertura do Vitória, mas é um prazer tê-lo aqui também no Canal 9. Paulo, o Vitória, inclusive, hoje já treinou em Arapiraca. O Vitória que viajou ontem, foi de ônibus, porque essa questão a gente tem até que explicar ao torcedor, porque o Vitória foi de ônibus, porque a CBF colocou um roteiro de viagem que não existe. Era para o Vitória sair daqui hoje 16 horas e ia chegar 3 horas da manhã da terça-feira, no dia do jogo. Por quê? Porque o voo ia sair daqui de Salvador, ia para Brasília, e nessa história toda seriam 10 horas de voo. Quer dizer, um voo normal que daqui sai para Maceió 45 minutos, o Vitória ficaria 10 horas viajando. Aí a comissão técnica, juntamente com a diretoria, chegou ao consenso que era melhor viajar de ônibus. Pelo menos teria um roteiro menor e um descanso maior. Tanto é que o Vitória viajou ontem após o almoço, já descansou, chegou no finalzinho da tarde, no início da noite, lá em Arapiraca, e hoje pela manhã houve um treinamento em um campo de uma escola lá na cidade de Arapiraca, mas foi mais um treino tático rápido, o posicionamento do ataque e do meio de campo, e também um rachão. Agora, existe uma dúvida, talvez aí só no ataque. O Marcelo Nicásio já foi regularizado, jogador, o nome dele apareceu hoje no BID, o Boletim Informativo Diário da CBF, e aí torna-se uma opção mais forte para substituir o Neto Baiano. No lugar do Marco Aurélio já está definido que o Marquinhos vai ser o titular. Agora também tem aquela questão ali, o quarto homem do meio de campo. Parece que o Tartar pode perder a posição e o garoto Leilson tem boa chance de começar o jogo. Mas talvez a maior dúvida do Carpegiani seja exatamente essa composição aí entre ataque e meio de campo. Mas o time praticamente está definido para o jogo de amanhã contra a equipe do Asa, Paulo Silva. E aí eu pergunto, Silva Rocha está aqui conosco também, cobre o Esporte Clube Vitória, acompanha a rotina do Vitória. O Vitória engrenou a quinta, hein, Rocha? Parece que agora, esse ano, ou está cedo demais ainda para a gente já começar a comemorar? Eu tenho lembrado sempre um fato interessante. Em 2010, esse Criciúma aí que está liderando a Série B, ficou no G4 22 rodadas. 22 das 38, ele ficou dentro do G4 22 rodadas e não subiu. Esse Criciúma que lidera hoje o campeonato da Série B. Há quem diga que o Vitória está com o elenco fechado, pronto. Para mim, não. Para mim, o Vitória precisa de mais 3 contratações. Trouxe o Nicásio, precisa de mais um goleiro, no meu entendimento. Goleiro para jogar, não é para vir disputar posição, para chegar, botar a camisa e dizer, esse cara aqui que vai pegar. Aliás, nós estamos há algum tempo sofrendo com o problema de goleiros do Vitória. Viáfara virou ídolo e o time foi rebaixado. Viáfara continuou ídolo e o time perdeu o Bahia de Feira, o pentacampeonato dentro de casa, com ele tomando o segundo gol de João Neto.
Enfim, claro que ele não foi culpado sozinho. Existiam 11 jogadores dentro do campo. Mas o Vitória tem sofrido com o goleiro. Então, acho que 3 contratações, mais o Nicásio, que já foi contratado, 4. Eu acho que é a medida certa. Eu acho que um meia, o 10 que todo mundo procura e que ninguém acha. Quer Montijo? Não pode. Quer D'Alessandro? Também não. Então, esses são os 2 principais 10 que nós temos no futebol brasileiro. Né? E, por incrível que pareça, não são brasileiros. Né? E são os 2 que dão a nota melhor naquela posição que outrora nós tínhamos jogadores de grande qualidade que jogavam nessa faixa de campo. O goleiro, acho que mais um zagueiro. Os garotos estão indo ali, o Gabriel, mas o Vitor, o Rodrigo ia bem até quando jogou. E aquela história, o Rodrigo quando saiu do time, o time estava no G4. Ele não foi para aquele jogo de Goiás por opção de Carpegiani por parte física. Aí ele voltou no jogo do Avaí, foi um desastre. Ele parece que a parada dele do jogo do Goiás atrapalhou o jogador. Ele saiu, o Gabriel entrou, mas eu acho que precisa de um zagueiro mais experiente, porque o campeonato é longo. Já estamos na 10ª rodada da Série B, faltando ainda 28 jogos, mas tem cartão vermelho, tem cartão amarelo, tem suspensão, tem contusões quilométricas para recuperação de contusões musculares. Então eu acho que o elenco tem que estar qualificado. Acho que está bem arrumado o Vitória, está bem encaminhado. Eu acho que a diretriz do Carpegiani ficar em cima, agora ele está suspenso, né? 4 jogos. Então o Ricardo vai continuar lá por baixo, tem dado certo. Eu acho que o Vitória tem que manter a regularidade. Isso que eu sempre cobrei do time do Vitória. Em outras campanhas e anos anteriores. A equipe tem que ter regularidade. Ela não pode ser estável. Um dia bem, um dia mais ou menos, outro dia horroroso. Aquele jogo do Goiás retrata o que eu estou tentando mostrar para o telespectador. 3-0 era um jogo para você assentar a poeira e dizer, é aqui mesmo. No mínimo eles vão fazer 2 gols aí, nada mais. Vai ser 3-2 e a gente vai ganhar o jogo. Vitória perde de 4. Né? Então, aquilo ali... E abriu a vantagem no primeiro tempo, né? Aquilo ali mostrou a instabilidade, a inconfiabilidade que o próprio torcedor rubro-negro tem ainda da equipe. Vai para o estádio com aquela desconfiança, né? E você viu como foi o último jogo. O Vitória buscou o resultado, foi buscando, sempre apertado, mas o importante da Série B, eu sempre digo, Paulo, é vencer, ganhar os 3 pontos. O lugar de dar espetáculo é na Série A, de fazer grande futebol na Série A. Na Série B, você tem que ganhar de 0,5-0, ganhar os 3 pontos e no final do ano estar entre os 4 e que, para mim, são 4 campeões, né? O que levanta a taça e os 3 coadjuvantes que estarão na mesma condição no ano seguinte jogando a Série A. Eu pergunto a você, Jorge Catugi, a provável equipe do Vitória, será que Marquinhos volta? Não, volta. E Marquinhos vai substituir Marco Aurélio, isso aí está confirmado. Ele que ficou de fora dos últimos 2 jogos. Como é que fica a situação? O Tatá não tem jogado bem as últimas partidas, né? E de repente, com a boa entrada do Leilson, apesar do Leilson ter jogado até um pouco mais avançado, mas existe uma boa possibilidade do Leilson jogar ali como 4º homem. O Eduardo Ramos também entrou bem na partida contra a equipe do Paraná Clube. Uma coisa certa, os 2 laterais também mudam, Paulo, já que o Léo ele foi suspenso por mais 2 jogos pelo STJD, como ele já tinha cumprido a automática, ele vai ter que cumprir mais um jogo, então o Nino volta, aí não vai ter problema nenhum. E na lateral esquerda o Denner, vamos ver como é que o Denner, né, vai sair na estreia, já que ele foi contratado recentemente, veio do Grêmio, e vai ter a oportunidade de sair como titular nessa partida, que eu acho que é coerente, porque acabou aquele negócio de improvisação, né, como vinha acontecendo anteriormente, colocando o Gabriel na direita. Então não vai ter improvisação não, viu, torcedor? Fique tranquilo, porque o Denner, pelo menos, é especialista da posição. Tomara que ele chegue e dê conta do recado. E no ataque aí fica a dúvida quem é que vai jogar ali. Tem o William, o próprio Leilson, tem o jogador Marcelo Nicásio, mas eu acredito que vai dar Nicásio. Nicásio chegou, é um jogador que foi contratado para poder ter as oportunidades de jogar, já que o Vitória não tem o Dinei. Tem espaço no esquema aí do Carpegiani? Tem, já que o Neto Baiano não joga, eu acho que é o jogador que tem a característica mais parecida para jogar ali na frente, seu ponto de referência. Porque o Dinei, que seria esse homem, está machucado. Só volta daqui a alguns dias, é que ele volta novamente aos treinamentos. Teve aquele problema no joelho e está ainda no departamento médico. Então, a expectativa é ver como é que o Marcelo Nicásio vai estar, um jogador que tem algum tempo que ele não joga, porque ele estava jogando lá no futebol búlgaro, né? A equipe que ele atuava terminou falindo e ele aí voltou ao Brasil. Então existia a expectativa, ele viajou inclusive, ainda não sabia a questão do bid, porque foi final de semana, mas existia a expectativa de que ele fosse regularizado hoje, o que aconteceu e o jogador está pronto, né? Aí dependendo somente do Carpegiani colocá-lo para jogar.
Então o time pode ser o seguinte: Douglas, Nino, o Vitor Ramos, o Gabriel e na esquerda o Denner, o meio de campo o Michel, o Wellington, o Pedro Quem, o Leilson. Aí eu estou colocando o Leilson, né, como jogador, pode ser o Eduardo Ramos também, e na frente o Marcelo Nicásio e o Marquinhos. Esse pode ser o time do Vitória para o jogo de amanhã contra a equipe do Asa. Lembrando que o horário, torcedor, é 19h30, viu? 7h30 da noite, sabe como é, né? Horário, amanhã é rodada completa da Série B, todos são 10 jogos, então são 5 jogos às 19h30 e 5 jogos que acontecem às 21h50. Então o Vitória, dentro desta programação que foi feita da CBF juntamente com a televisão, o Vitória vai jogar no primeiro horário, ou seja, às 19h30 na cidade de Arapiraca. Aliás, aquele estádio você conhece bem, Paulo, não é fácil, né? Coaraci da Mata Fonseca. Silva Rocha já fez jogo lá também, não é fácil não. Silva Rocha, chegou uma viagem chamaram você de que lá? Longa, difícil, torcedor do nosso lado, fica... É complicado, né? Principalmente para a imprensa visitante, onde ficamos lá, Silva Rocha, o ano passado, uma situação muito complicada. Agora, só para concluir a questão do Vitória, o Vitória então joga, a rotina do Vitória fica lá, faz o jogo, logo depois já embarca para Salvador e Buzu, não, né? Não, eu acho que o Vitória deve retornar, não tem a programação se vai voltar logo depois do jogo, né, Rocha? Então depois do jogo, porque é curto, né, o período, Paulo, porque sábado o Vitória joga fora de novo. E a viagem é mais longa, é para Curitiba, né, contra o Atlético Paranaense, que na realidade o jogo será em Paranaguá, que são mais 90 quilômetros da cidade de Curitiba. Então o Vitória deverá estar viajando na sexta-feira. Então ele volta. Você, não, né? Você vai comigo. Curitiba é você, mas para Arapiraca amanhã quem vai é J. Carlos, né, que vai estar comigo lá em Arapiraca, fazendo esse jogo pela Tudo FM. E no próximo sábado, com fé em Deus, eu e você estaremos lá no Gigante do Itiberê, o nome do estádio, viu? Gigante do Itiberê, lá em Paranaguá, na partida entre Atlético Paranaense e Vitória. Aliás, o Atlético está até duas vitórias seguidas já, né? Já chegou a 14 pontos. Então você vê como uma coisa já, como o Silva Rocha falou, né? É um campeonato longo que as coisas vão acontecendo e quem às vezes está lá embaixo ganha uma partida ou duas, já fica no patamar de cima. O Atlético saiu da zona de rebaixamento e hoje já é o 9º. Mas é um futuro adversário do Vitória, Paulo. Muito obrigado, Jorge Catugi, estará hoje na... Daqui a pouquinho, lá no Frediano, né? Com o craque da rodada. Aliás, falando nisso, torcedor rubro-negro, hoje tem Carlos Falcão, viu? Vice-presidente do Vitória, vai estar presente, confirmou comigo. Daqui a pouquinho lá no Frediano, a partir das 8 horas, com a resenha Tudo da Bola da Tudo FM. Muito bem, Jorge Catugi, um abraço para você, obrigado, Silva Rocha. Aí a gente pergunta, falando da questão do Esporte Clube Vitória, a programação que o rubro-negro baiano tem para essa competição. O Marquinhos volta, a questão do Neto Baiano sai para a chegada agora do Nicásio, que também vai ocupar a casa. Agora, o Nicásio não tem como jogar ao lado do Neto Baiano? Não, é meio difícil. Os dois jogam na mesma faixa de campo e isso pode acontecer uma eventualidade. Essa que é a verdade. Uma eventualidade possa ser que os dois joguem junto, mas numa disposição do treinador, acho muito difícil, porque o Nicásio até sabe fazer aquele posicionamento de beirada, jogar na beirada do campo. Mas o Carpegiani não vai arriscar, eu acho que ele vai usar um ou outro. Tem o Dinei recuperando-se, tem também o Marco Aurélio que vai se recuperar. Ele vai ter boas opções no ataque do Vitória. As laterais do Vitória, tranquilo. Então acabou aquela agonia, diferente que foi aquele calvário no começo. Né? O Nino tá bem, voltou bem. Agora na esquerda o Denner a gente precisa ver, né? Se observar, ele vai estrear nesse jogo de amanhã contra a equipe do Asa. Nós vamos observar para ver de que forma ele estreia no Vitória. O Mansur, eu acho que ainda tem algumas carências, o jogador é oriundo da base, veio da base, eu acho que ele vai amadurecer mais, sabe jogar futebol, mas eu acho até que o Vitória deveria ter. Por exemplo, o Wellington Saci fez o segundo gol do Atlético do Paraná. Logo na estreia, já estreou já fazendo gol. No Vitória ele foi muito mal. Foi bem um pouquinho, depois que veio do Sport foi mal. Então eu acho que o Vitória não tem muitos problemas na lateral, não. E com o Nino titular, eu acho que a coisa fica tranquila. Muito bem, vamos agora falar da Seleção Brasileira, o time de Mano Menezes. Será que traz o ouro? Aí a gente fica... Aí tá na Berlinda, né? Seleção Brasileira que viaja hoje à noite, depois de ter treinado no Rio de Janeiro. A gente vai acompanhar algumas imagens aí da Seleção Brasileira. E a grande esperança, Neymar. Será que dá para trazer esse ouro tão cobiçado pelos brasileiros, hein, Silva Rocha? É uma tarefa não difícil, porque ele está levando uma seleção muito qualificada.
Olha que já tivemos outras seleções brasileiras disputando a medalha de ouro, também com muitos craques, mas essa está bem qualificada. Está com o Thiago, está com o Neymar, enfim, está com grandes jogadores, o Marcelo, lateral esquerdo, enfim. Eu acho que, na verdade, o Brasil tem condição. Vai buscar isso com unhas e dentes, né? Porque é o que falta na galeria de troféus e de medalhas da CBF. E Mano Menezes, uma pergunta que não deixa pra cá, a gente não tem como ficar sem perguntar. É o grande teste dele, será? Alguns acham que não, mas com Ricardo Teixeira ele era segurado. Agora com José Maria Marinho, ele passou com o pé de perto a seleção. Você acha que dá para chegar lá? Ele fica ou é o grande teste para 2014? Não, eu acho que na minha opinião, acho que ele nem deveria comandar essa seleção. Quem deveria comandar essa seleção é o Ney Franco, que agora foi para o São Paulo. Ficaria impedido, né? Acho que se ele tivesse esse compromisso, ele diria ao São Paulo, olha, me aguarde aí porque eu vou ficar. Porque nem é que está trabalhando com essa base. Claro que ele vai levar muitos jogadores que já qualificados, já titulares das suas equipes, né? Tanto no Brasil como no exterior. Mas acho que não sei se vai ser o divisor de águas para o Mano continuar ou não. Há uma possibilidade disso sim, porque o brasileiro, o torcedor, ele gosta de título, ele quer comemorar, né? E o Brasil busca essa medalha de ouro há muito tempo, não conseguiu ainda, mas eu tenho minhas dúvidas se isso pode determinar a não conquista da medalha, a saída do treinador. É o Brasil que estreia dia 26 contra a equipe do Egito. E aí, basicamente uma equipe onde não assusta tanto, né? Até pela cultura do futebol lá. E o Brasil é muito caixão. Mas isso aí caiu um pouco, né? Ao longo dos anos. Você já nivelou? Não nivelou não. Caiu, eu disse que caiu um pouco. Quando a gente saía daqui para jogar em La Paz ou em Caracas, a gente perguntava assim, vai ser quanto? 5, 6 ou 7 que a gente vai dar na Venezuela ou na Bolívia. Hoje não é mais assim. Estou falando do futebol profissional. É evidente que eles também aprenderam alguma coisa, né? Tanto, né? Aprenderam alguma coisa. Então, eu acho que não é um grupo difícil para o Brasil, não. Inicialmente, na primeira largada, não é um grupo difícil, não. Mas os outros também vão precavidos, vão na marcação mais forte, sabe que o Neymar é o cara que decide, sabe que tem jogadores qualificados da seleção brasileira e vão precavidos, para pelo menos não perder, ou perder de pouco, né? Então eu acho que o grupo não é difícil, não. E você acha que desse grupo tá tudo certinho? Você levaria alguém? Ou acha que teve alguma injustiça? Não sei. Entre Thiago e Davi Luiz, ele escolheu o Thiago, então foi bem escolhido. Eu acho que o Davi Luiz, daqueles que tem idade excedente, né? Foram 3 jogadores escolhidos. Eu acho que ficou bem entregue. O jogador está numa fase boa, está se transferindo, inclusive, para o Paris Saint-Germain, o Thiago Silva. Eu acho que a seleção, a convocação teria sido essa mesmo. Dessa moçada que está aí, você acha quantos que devem ficar aí para a Copa do Mundo? Você acha que 60%? Vai depender muito do que eles produzirem, né? Se eles produzirem um futebol convincente, que mostre ao treinador que eles têm qualificação para estarem entre aqueles que estarão disputando a Copa das Confederações e os outros amistosos, eu acho que vão ficar. Claro que não poderão ficar todos, né? Porque eles já têm uma seleção profissional também já definida. Rocha, nos resta também agradecer a sua participação aqui conosco nesta tarde, noite tarde de segunda-feira. Você que hoje à noite está na Itapuã FM, né? É verdade. Estaremos lá levando para o torcedor, o ouvinte, tudo o que nós colhemos, né, durante esse final de semana, todo dia, esperando que o Bahia se recupere nesse jogo de quinta-feira. É um jogo difícil, é um jogo complicado, né? Aí você vai. Às vezes algumas pessoas questionam. O Inter contratou o Furlan, agora contratou o Juan hoje. Pode levar o Ganso. Certo. Enfim, é difícil você concorrer, mas você tem que concorrer. Não tem jeito. Não existe só os grandes. Os médios e os pequenos também, às vezes, fazem um trabalho que podem chegar a buscar os seus objetivos. Então, eu acho que torcer que o Vitória mantenha-se, tenha regularidade, pelo menos não perca para o Asa, tem outro jogo fora, são 2 partidas fora, e volta a jogar em casa contra o CRB. E o Bahia, numa tabela meia árdua para ele, né? Depois do Flamengo,
o Fluminense, depois do Fluminense o Curitiba, é um meio refresco, aí depois vem Grêmio, né? Vem Corinthians, vem Palmeiras. A tabela realmente também deu uma esticada boa e o Bahia vai ter que ser competente para pontuar nesses jogos que vem por aí, Paulo. São quantos anos de carreira, Jota? Rapaz, nem sempre eu faço a conta. 76. 76. De história do futebol. Dá pra gente colocar a última... não dá não, né? A gente vai falar sobre a questão do rolo na CBF. Mas, Rocha, obrigado mais uma vez. Espero da próxima vez contar com você mais uma vez. Você que é um profissional de sucesso, a gente se espelha muito em você, muitos de nós, assim como eu, acompanhando o seu trabalho. Não dizendo que você é velho, longe disso, até novinho ainda, está em forma, dá para bater um baba. Mas muito obrigado. Acho que pra gente é de grande valia a sua participação aqui. Muito obrigado mais uma vez. As portas estão abertas para você participar com a gente sempre. Ok, Paulo. Um abraço ao telespectador do Canal 9. Foi um prazer estar aqui. Estarei sempre à disposição para que nós possamos sempre conversar as coisas do futebol baiano, brasileiro e levar a informação precisa para o telespectador do Canal 9. Grande abraço. Um abraço para vocês que acompanham a gente. Aproveitar e mandar um abraço para o pessoal da LBV, Valdeni Ferreira, enfim, a todos que sempre nos acompanham, para você nos bairros, para você na Grande Salvador. Estaremos de volta quarta-feira, a partir das 4h30 da tarde, falando de futebol com outros convidados, enfim, falando do Vitória, que vai para Arapiraca, já está lá em Arapiraca, enfrenta a equipe do Asa, amanhã, 7h30 da noite, transmissão ao vivo da Tudo FM e também da Itapuã FM. Um abraço a todos, obrigado, tchau, tchau, galera.